Graça e paz, irmãos, boa noite. Graça e paz a você também que nos acompanha pela essa live. Meu nome é Júlio, sou membro aqui da Igreja Batista, para quem não me conhece. Os irmãos aqui que estão aqui nessa noite, acredito que todos me conhecem, ou se não, mais uma vez, meu nome é Júlio, sou membro da Igreja Batista aqui da Esperança. Irmãos, hoje nós vamos dar sequência à nossa série de estudos no livro de Salmo, Salmo de número 66. Eu convido que você abra sua Bíblia no Salmo de número 66. E nós vamos dar sequência a essa série de estudos. Vamos procurar conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus, aprender um pouquinho mais com essa bênção, essa palavra que Deus separou nessa noite para nós, para as nossas vidas. Amém? Salmo número 66 diz assim a palavra do Senhor. Se você quiser permanecer assentado como está, com reverência à palavra de Deus, diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus: que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, e os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós, que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém? Glória a Deus, né? Por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nessa noite Ele nos dá. Irmãos, visto da ótica da nação de Israel, ou até mesmo da perspectiva pessoal de cada um aqui eu incluo cada um de nós, não só cada um do povo de Israel, você que está aqui na igreja nessa noite, você que está nos acompanhando na sua casa, os grandes feitos do Senhor são motivos de adoração. Os grandes feitos do Senhor são motivos, sim, da nossa adoração. O autor do Salmo 66,
ele chama todos nós, todo o povo, a considerar as obras de Deus e lhe oferecer o merecido louvor. O cabeçalho desse salmo não identifica o autor e nem a circunstância da composição deste hino. Mas pelo exemplo que nós vimos no texto, eu e você pudemos ler nessa noite, pelas circunstâncias, que nós lemos ali no texto, a gente pode posicionar este salmo depois da chegada dos israelitas à terra prometida. Então você viu ali que onde a Bíblia fala que converteu o mar em terra seca. Que evento foi esse? Quando Deus abriu o mar para o povo passar, sair da escravidão do Egito. E a Bíblia também falou ali que atravessaram o rio a pé. Que evento foi esse? Quando o povo passa o Rio Jordão adentrando na terra prometida, depois de peregrinar 40 anos no deserto. Então, pela circunstância que nós lemos, podemos posicionar esse salmo depois da chegada dos israelitas à terra prometida. É possível que essas provações também que nós pudemos ver ali a partir do versículo 10, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos. Depois nós vamos ver o que é essa palavra, acrisolar. Então, é possível que essas provações que foram mencionadas, é possível que sejam relativas à escravidão no Egito, ou a peregrinação no deserto dos 40 anos, que ali também o povo foi provado, uma geração inteira ficou naquele deserto, irmãos? Os irmãos conhecem a palavra de Deus, e até mesmo também o evento do cativeiro da Babilônia, quando a nação já na terra prometida é levada cativa para a Babilônia. Então pode ser qualquer um desses, dessas circunstâncias. Nós não sabemos direito, mas o texto revela algumas circunstâncias aqui. E é importante a gente prestar atenção, a gente ver, para a gente poder voltar um pouquinho no início, onde nós falamos, o povo é convidado a louvar, a adorar a Deus por suas grandes obras. Amém? Lembra? O povo é convidado a agradecer, a louvar, a adorar a Deus por suas grandes obras. E nós vamos voltar ali daqui a pouquinho para ver. Então, em todas essas circunstâncias, irmãos, Deus permitiu o povo passar por sofrimento antes de conduzi-lo, quando da saída da escravidão do Egito, ou reconduzi-lo quando trouxe de volta os exilados da Babilônia para a terra de Israel, Então, quando conduzidos ou reconduzidos, como diz ali no versículo 12, a um lugar nos trouxeste, porém, afinal, para um lugar espaçoso. Um lugar espaçoso. O que é esse lugar espaçoso? Na minha tradução está lugar espaçoso, mas eu tenho certeza que aqui na igreja nessa noite tem outras traduções. Alguém tem alguma outra tradução? Do finalzinho desse versículo 12, passamos pelo fogo, pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Alguém tem alguma tradução diferente? Lugar de fartura. Mais alguém? Lugar de abundância. Mais alguém? Eu tenho mais alguma tradução, lugar de repouso, um lugar de uma farta abundância. Olha, farta abundância. Então, irmãos, esse lugar espaçoso, depois dessas provações, lugar de repouso, lugar de fartura, lugar de abundância. Como a palavra de Deus ela diz, irmãos? Lembra daquela medida recalcada e sacudida, Não tem mais ali, então sacode o saco que cabe mais um pouquinho. Então é esse lugar, Esse lugar que nós almejamos, irmãos?
um dia adentrar esse lugar de repouso, esse lugar onde não há sofrimento, onde não há choro, não há dor, onde estaremos todos reunidos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mas esse lugar de repouso, ele também é uma realidade na minha e na sua vida, em momentos que Deus prepara para nós, amém? É lógico que nós sabemos que muitos momentos passamos por dificuldades e aflições, mas Deus também tem reservado para mim e para você um momento do descanso, um momento do refrigério, amém, irmãos? Então, e nesse lugar, então o povo, ele faria então ofertas de sacrifícios, pagaria os seus votos, ofereceria holocaustos, ou seja, ofertas totalmente queimadas ao Senhor, na casa do Senhor. Então, nesse lugar de fartura, lugar de repouso, lugar espaçoso, é onde o povo então ofereceria sacrifício de gratidão. Você vai acompanhar ali do versículo 12 até o 15, sacrifício de gratidão ao Senhor, onde o povo pagaria os seus votos, onde o povo adoraria com gratidão o Senhor pelos seus grandes e poderosos feitos. Então, irmãos, nós observamos dessa forma que o Salmo, ele é dividido, esse Salmo 66, ele é dividido em 4 partes, as quais nós vamos observar melhor agora, cada uma delas. Então, para nós deixar bem esse estudo bem claro, para nós nessa noite, e para que possamos aproveitar a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Então, na primeira parte, o autor inicia este hino com uma chamada dos leitores a adorarem o Senhor. O louvor, neste caso, ele é resultado natural da admiração e das grandes obras do Senhor. Olha o que diz o versículo 3: dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Então, olha aí, irmãos, a chamada do autor, o convite do autor ao louvor, como resultado desses grandes feitos, Mas aqui, que grandes feitos, o autor está se referindo, então? Aí vem aqui a segunda parte. Vou passar um pouquinho mais rápido, porque o nosso tempo, agora nesse período, da pandemia, então o nosso tempo ele é mais breve, o culto é de 1 hora, e a gente tem que então procurar aqui concluir todo o estudo do texto. Então, a que obras o autor se refere? Então a gente entra nessa segunda parte, agora do versículo 5 até o versículo 9. Essas obras, irmãos, que nós vemos aqui, são obras redentoras. O que quer dizer essa palavrinha, redenção? O que quer dizer essa palavra, redimir alguém? Que palavra é essa, irmão, que a gente ouve tanto falar no meio evangélico, no meio cristão? Redenção, redimir alguém. Redimir é libertar, é salvar. Redenção é salvação, é libertação. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então, obra redentora de Cristo é a obra de salvação de Cristo pela minha e pela sua vida. Amém? Estão entendendo? Então aqui, do versículo 5 a 9, vai falar das obras redentoras de Deus com o povo de Israel, quando Deus redimiu o povo, tirando o povo da onde? Da escravidão do Egito, escravidão. Então o que Deus fez? Deus libertou. E quando o faraó correu atrás para matar o povo, Deus salvou o povo, fazendo passar a pés enxuto o mar, atravessando o mar. Então, aqui nós vamos ver as obras de salvação, de redenção. O motivo para os povos louvarem a Deus, as grandes obras, a grande salvação de Deus na nossa vida. E nós sabemos que, da mesma forma que aquele povo
saiu da escravidão, foi liberto da escravidão do Egito e passou para uma terra que mana leite e mel. Mas não foi assim, né, de uma hora para outra, né, irmãos? Teve muita coisa aí nesse meio. Mas passou para aquela terra que mana leite e mel, com muito sofrimento, com muita aflição, mas passou para aquela terra que mana leite e mel. Deus também prepara para mim e para você uma grande salvação, por meio de Cristo Jesus, que nos liberta da escravidão do pecado e nos faz passar para o reino o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, a vida eterna que Jesus Cristo tem preparado para mim e para você. Amém? Então, uma grande libertação, uma grande salvação. E o salmista, ele convida todo o povo a observar as obras de Deus. Versículo 5 diz assim a palavra de Deus: vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Irmãos, a fé no verdadeiro Deus, ela não se baseia em fantasias. A fé no verdadeiro Deus, ela não se baseia em crendices. A fé no verdadeiro Deus, ela não se baseia no eu acho isso, eu acho aquilo. Pois o Senhor, Ele nos oferece evidências da sua grande salvação, da sua grande libertação na minha e na sua vida. Ele nos oferece redenção, evidências da sua grande redenção. E a Bíblia no versículo 5, ela diz assim, esse autor do Salmo: vinde e vede as obras de Deus, os tremendos feitos de Deus, as grandes obras de Deus para a libertação, a salvação de todo o povo. E esse convite, ele continua hoje, para mim e para você. Para mim e para você que está aqui na igreja, para mim e para você que está nos acompanhando por essa live. Abra sua Bíblia ali em João, agora lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 43. Aqui conta um encontro de dois discípulos de Cristo, Filipe e Natanael. Eles ainda não eram ainda discípulos nessa ocasião, mas conta esse encontro entre Filipe e Natanael. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia. Versículo 43, Evangelho segundo João, capítulo 1. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Opa, agora Felipe é discípulo de Cristo, porque está seguindo a Cristo. 44. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. 45. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: olha o que Felipe falou para Natanael. Felipe já estava agora seguindo a Jesus. Jesus havia o chamado, ele já estava ali seguindo a Jesus, era um discípulo de Cristo. Olha o que Felipe disse a Natanael, versículo 45: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, aquele a quem se referiam lá no livro de Salmos, tá? Lá no livro de Salmos, os salmistas, os profetas já se referiam. Jesus, o Nazareno, Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, Jesus, o Salvador, Jesus, o nosso Redentor, aquele que nos liberta, aquele que nos salva. Aí, irmãos, filho de José, aí olha a resposta de Natanael. Perguntou-lhe Natanael:
de Nazaré pode sair alguma coisa boa? O que respondeu Filipe para Natanael? Vem e vê. E foi o que Natanael fez. E quando ele foi e viu, ele ficou, creu em Jesus, seguiu Jesus, virou um discípulo de Cristo. Amém? Então, irmãos, esse convite lá do Salmo, vinde e vede as obras de Deus, esse convite ele é estendido para nós hoje. Venha ver as obras de Jesus Cristo, as obras de Cristo nas nossas vidas. Venha ver o que Jesus pode fazer. Coloca a palavra de Deus em ação e vê o que Jesus ele faz por mim e por você. Amém? E essa fé, então, no verdadeiro Deus, ela não se baseia em fantasias, mas ela se baseia, por que ela não se baseia em fantasias? Porque o Senhor, Ele nos oferece evidências essas que nos conduzem à fé. Então Ele nos oferece evidências essas que têm uma finalidade, porque Deus trabalha com finalidade, Deus trabalha com propósito, evidências essas que nos conduzem à fé. A fé em quê? A fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E aí entra o quê? A grande obra de Deus na minha e na sua vida, a obra da redenção, da libertação, da salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos, essas evidências apresentadas pelo autor do Salmo 66 são obras salvadoras de Deus, em resgatar os israelitas da escravidão egípcia, em conduzi-los à terra prometida, como diz ali no versículo 6, converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, e ali nos alegramos em quem? Nos alegramos nele, nos alegramos em Deus. Então, evidências da grande obra de Deus, né? A grande salvação de Deus nas nossas vidas. E a terceira parte, do versículo 10 até o 15, nós vemos que aí vai falar da provação, que o Senhor, pois tu, ó Deus, nos provaste. Nós vemos que a provação permitida por Deus na nossa vida, ela também é motivo de adoração. Que é isso, irmão? Provação, dificuldade, aflição? Não. Que é isso? A provação na nossa vida, irmãos, também é motivo de adoração a Deus. Olha o que o versículo 8 diz: bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Então o que o versículo 8 está dizendo? Bendizei a Deus, fazer ouvir a voz do seu louvor, ou seja, está dizendo para você adorar a Deus, correto? Aí o versículo 9 diz sobre Deus que Ele é o que? Preserva a nossa vida, a nossa alma, e não permite que nos resvalem ou que escorreguem, se você quiser essa palavra resvalar, escorregar, os nossos pés. Mas aí olha o 10 entra, olha como entra o 10, pois tu, ó Deus, nos provaste. Então, irmão, você pode ligar, bendizei o 8, bendizei, ó povos do nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Liga no 10, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Está entendendo o que diz aqui? Que quando a gente está sendo provado, acrisolado, Deus deve ouvir a voz do nosso murmuração, reclamação, choro? Não, do nosso louvor, da nossa adoração.
Então, a provação permitida por Deus na nossa vida, ela também é motivo de adoração a Deus, pois tu, ó Deus, nos provaste. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Irmão, sabe o que quer dizer essa palavra acrisolar? Acrisolar é purificar. Quando diz aqui o texto, acrisolaste-nos como se acrisola a prata, é que existe um recipiente em laboratório químico, em indústria de fundição, que era mais antigamente era usado, chamado crisol. Hoje esse recipiente é mais chamado de cadinho, tem vários nomes. Em laboratório de química é cadinho, tá? Tem um cadinho de vidro, tem um cadinho de metal. Esses recipientes eles são preparados para aguentar grandes temperaturas. E ali então, no crisol, que era esse recipiente que era preparado para aguentar grande temperatura, a prata era colocada, e ali a prata era levada a uma altíssima temperatura para ela o quê? Para ela fundir. O que é fundir? Para ela derreter. E quando ela funde, quando ela derrete, então ela separa as impurezas. Então, esse processo de purificação através da fundição da prata, aonde vai se separando as impurezas no recipiente chamado crisol. Então, essa palavrinha aqui, ó, acrisolaste-nos, Senhor, como se acrisola a prata, é o crisol, é o recipiente onde nós, como prata, e aí, irmãos, entra um grande detalhe: a prata é um metal precioso. Então, se você passa por aflição, passa por algum momento difícil, não tema, você é precioso nas mãos do Senhor, você é preciosa nas mãos do Senhor, você é como a prata, um metal muito valioso, muito precioso nas mãos do Senhor. E acrisolar é esse processo então de purificar. Ali naquela temperatura altíssima, a prata se funde, derrete, e as impurezas são separadas, e aquele metal, ele fica aquele metal purificado com um brilho intenso, com uma reflexão maravilhosa e com um valor inestimável, tá bom? Então o autor desse salmo, ele não rejeitou a disciplina de Deus, ele viu a correção que veio do Senhor como demonstração do amor divino. Tanto na escravidão do Egito, como no exílio da Babilônia, o povo sofreu. Mas o povo sofreu, irmãos, para aprender a depender de Deus, para aprender a depender única e exclusivamente de Deus. Irmãos, há aproximadamente 30 dias atrás, eu fui acometido de Covid, tão falada hoje em dia, né? Essa pandemia. Eu fui acometido da Covid. E até então eu acreditava, se um dia eu viesse a ter, como eu trabalho na área de saúde, se um dia eu viesse a ter contato com esse vírus, ou fosse acometido desse problema, eu acreditava até então que eu procuraria uma ajuda na medicina, eu procuraria uma ajuda nos conhecimentos científicos, e pela graça de Deus, quase 20 anos eu tive a oportunidade de sempre manter ali um convênio médico ativo, com algum esforço para pagar esse convênio, né? E eu acreditava que se acontecesse de eu ser acometido por esse problema, eu procuraria essa ajuda médica, teria essa ajuda médica e conseguiria vencer então esse problema. Mas então, irmãos, quando eu pude ver que não foi bem assim que aconteceu, e quando eu procurei ajuda médica,
os médicos não puderam fazer muito para ajudar, porque, como nós sabemos, ainda não existe um recurso bem definido, um tratamento já bem definido que realmente leva à cura desse mal. Por isso que a gente vê essa gravidade, né, dessa pandemia, e nem mesmo recursos financeiros puderam ajudar. Pensei ali procurar uma internação particular, uma consulta particular, mas nem isso foi possível, nem através de recursos financeiros, nem isso pôde ajudar. E quando realmente, irmãos, como diz esse estudo, né, que nós estamos vendo, que o povo sofreu sim, mas aprendeu a depender, a confiar exclusivamente do Senhor. Eu pude nessa ocasião, irmãos, confiar totalmente, exclusivamente do Senhor. E eu falo para você nessa noite, a minha consulta médica não foi com o médico do convênio, foi com o médico dos médicos. E pela palavra do Senhor, e pela palavra de Deus, a palavra de Deus que Ele mandou para mim, eu fui através da palavra, da orientação de Deus. Então a minha consulta não foi com um médico secular, a minha consulta foi com o médico dos médicos. E através da orientação que Ele me deu, eu pude vencer no momento mais difícil da doença, onde já estava ali realmente muito debilitado, o ar já estava faltando, já estava em isolamento, com o ar faltando, não conseguindo respirar direito. Então naquele momento mais debilitado, que a gente pensa até nesse momento até em desistir, porque é muito forte realmente, quando essa Covid ela se agrava, é muito forte, ela tira as forças vitais, ela mexe com as forças vitais da pessoa, a pessoa fica totalmente sem força, sem ânimo, até para ficar de pé é difícil. Mas naquele momento, eu orei a Deus e fiz uma consulta com o médico dos médicos. Então aquele convênio que eu paguei com tanto esforço, que eu pago até hoje, né, ainda com bastante esforço, durante quase 20 anos, não foi capaz de me ajudar. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele estendeu sua mão e me ajudou na hora que eu mais precisava, e na hora mais correta, porque naquele momento Deus entrou com a intervenção, eu obedeci a intervenção de Deus, e no outro dia eu já estava melhor. Se um dia tiver oportunidade, se o pastor permitir, eu conto para você como foi essa cura através da orientação da palavra de Deus que veio na minha mente, no meu coração, naquele momento tão difícil da luta contra o Covid. Mas, irmãos, nesse processo todo, não foi só, olha, um triunfalismo, né? Olha, irmãos, estou curado, e não foi uma história assim, triunfalista, não. É vida real. Nesse processo todo, irmãos, a minha mãe, ela havia sido internada algumas semanas antes com Covid também, e já estava entubada no hospital com essa enfermidade, e ela faleceu, ela veio a falecer. Enquanto eu estava doente em casa ali, buscando esse tratamento, buscando essa recuperação, aconteceu que ela acabou falecendo. Mas, irmão, sabe que Deus, Ele consolou meu coração muito, porque pela graça de Deus eu pude compartilhar com ela, ainda quando ela estava ainda consciente. No ano passado eu pude compartilhar com ela a obra de redenção, a obra de salvação que Cristo Jesus fez na cruz pelas nossas vidas. Então, irmãos, esse consolo que vem pela graça de Deus, de poder
compartilhar do Evangelho naquele momento, naquelas semanas de compartilhamento do Evangelho, ela creu na palavra de Deus, creu no Senhor Jesus Cristo. Então, esse consolo, irmãos, esse consolo, ele mostra para mim que mesmo nas aflições mais difíceis, mesmo na perda de um ente querido, Deus, Ele não te abandona, Deus, Ele não te deixa, Deus está conosco todos os momentos, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe tudo o que vai acontecer, e Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Então, irmãos, se você está passando por dificuldade, está passando por aflição, por perda de emprego, perda de um ente querido, por enfermidade, saiba que você é muito valioso para Deus. Você é como prata, como um metal precioso na mão de Deus. E Deus, Ele não te abandona, Ele jamais te abandonará, porque Ele te ama. Ele ama também esse ente querido que você perdeu. Ele ama também esse familiar que está enfermo. Ele ama, e Ele tem um plano de salvação para cada vida. Creia nisso. Ele tem um plano de uma grande obra, de uma obra de salvação, de uma obra de libertação, de uma obra de redenção para cada vida. Então não é porque você está passando por provações, por privações, que Ele não está com você, que Deus não está com você, não. Ou que você não faz parte desse povo do crisol. Povo do crisol. O que é o povo do crisol? É o povo que passa pela aflição, mas passa dando glória a Deus, adorando ao Senhor e confiando que Ele tem essa grande obra de salvação, de redenção na sua vida, e daquele que você apresenta em oração para Ele também. Então, irmãos, povo do crisol, Ele não te abandona. Se você está passando por privação, por provação, por lutas, por dificuldade, Ele não te abandona. E você faz parte desse povo, do povo de Deus. Confia nele. Olha, irmãos, o pastor Everaldo conhece, muitos irmãos aqui conheceram, tiveram a oportunidade de conviver com o pastor Divanir dos Santos. E ele sofreu uma enfermidade muito grave na vida dele, que ele ficou muitos anos sofrendo aquele problema, e acabou, no final de muitos anos, ele acabou partindo para a glória, para o Senhor. E ele sempre falava: olha, aprenda sempre, nunca esqueça, a vida, ela é uma via de mão dupla. Eu sempre lembro ele falando dessa frase: a vida é uma via de mão dupla. Sabe o que é, irmãos? Uma via de mão dupla. Uma hora o carro está indo, uma hora o carro está voltando. Então ele sempre falava: olha, a vida é uma via de mão dupla. Mas com Deus, irmãos, tanto faz se o carro está indo ou o carro está voltando. Deus é suficientemente, Ele é suficiente na tua vida, em qualquer uma das mãos dessa via que você tiver. Ele é suficiente. Não fica desesperado, saindo por aí que nem doido, não. Deus é suficiente na nossa vida. Amém? Então, irmãos do crisol, não se desespera. Ora, coloca na presença de Deus. Está passando pelo crisol aí, não se desespera, coloca na presença de Deus. Um dia a via vai para a mão da direita, outro dia, uma outra oportunidade, é a mão da esquerda. Não se desespere. Deus é suficientemente poderoso na minha e na sua vida. Amém? Irmãos, eu vou encerrando por aqui por causa do horário, mas na oportunidade, quando houver mais oportunidade, eu gostaria de continuar falando um pouco mais da palavra de Deus com os irmãos. E só para finalizar, pastor, para a gente deixar o estudo finalizando, a quarta parte desse salmo vai falar que as orações respondidas
também são motivo de glorificar o Senhor. Então, no versículo 20, o autor desse salmo diz assim: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Amém? Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração. Irmão do Crisol, Deus não rejeita a sua oração. Deus não retira a sua graça da sua vida. É nós que muitas vezes nos retiramos de Deus. Deus não retira a sua graça da nossa vida. Amém? Basta você crer, confiar, clamar o nome de Jesus. Clamar o nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: que todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal Igreja Batista da Esperança em Hortolândia e ative o nosso sininho e dê um like e compartilhe também esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.